me ajude a levar minha cruz, a viver nesse mundo imundo e mostrar para este mundo que eu sou uma luz. Pai do céu, mas que eu tente acertar, mas eu erro. Me perdoa, mas não sou de ferro. É difícil, tão difícil aprender a viver. Pai do céu, me disseram que o mundo é uma escola, e eu venho pedir-te agora, me ajude a fazer a lição. Pai do céu, às vezes tento acertar, mas eu erro. Me perdoa, mas eu não sou de ferro. Ah, é difícil, tão difícil aprender a viver. Oh, Pai do céu, me disseram que o mundo é uma escola, e eu venho pedir-te agora, me ajude a fazer a lição. Boa noite, irmãos. Estamos começando o nosso culto deste domingo, dia 5 de julho, culto de Santa Ceia, em que nós estaremos cercando a mesa do Senhor. Esperamos que você esteja bem, sua família esteja bem, que você possa estar participando conosco, que você possa estar conectado agora com o nosso canal no YouTube, para juntos nós louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo também, para estarmos ceando, cercando a mesa do Senhor,
Primeiro domingo de cada mês é o dia em que nós celebramos a ceia do Senhor. Então hoje é um domingo especial, domingo maravilhoso em que nós estaremos cultuando ao Senhor e também nos alimentando espiritualmente de Cristo através do pão representando seu corpo e do vinho representando seu sangue derramado na cruz do Calvário. Nós queremos convidar você a participar neste momento. Chame a sua família, chame seus amigos, no sentido de comunicar, já estamos ainda em isolamento social. Pedimos que você esteja participando ativamente do nosso culto. Que a graça de Deus seja poderosa na sua vida nessa noite, que você possa estar entrando na presença de Deus, que Ele possa estar recebendo o seu culto, o seu louvor e a sua adoração. Amém, queridos? Nós vamos começar o nosso culto, como sempre, com a leitura da Palavra do Senhor, leitura devocional, e nós vamos fazer a leitura no Salmo de número 121. Salmo de número 121, salmo muito conhecido, salmo que traz para nós, para o nosso coração, um conforto especial, porque nós temos no Senhor o nosso socorro e o socorro que vem do alto. Então vamos todos ler a palavra do Senhor. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Também você que está sem Bíblia, você pode acompanhar através da tela que nós vamos colocar aí o texto também narrado para que você possa acompanhar a leitura da palavra do Senhor, Salmo de número 121. Vamos fazer a leitura, irmãos. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Bem, queridos e amados, depois da leitura da palavra de Deus, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que abençoe o nosso culto, que a sua mão poderosa esteja sendo derramada sobre nós nessa noite, bênçãos que o Senhor possa estar derramando na vida de cada um e que, através desta oração, possamos já nos conectar com o trono da graça de Deus, reconhecendo que só Deus é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Convidamos para fazer esta oração de adoração ao Senhor o nosso presbítero licenciado Célio Roberto, que vai orar ao Senhor pedindo a Ele que nos abençoe ricamente em nosso culto. Oremos ao Senhor. Convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e orar juntamente conosco. Oremos ao Senhor. Momento de oração. Boa noite, meus queridos irmãos da Terceira IPI do Recife. Graça e paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam se cuidando e, na medida do possível, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Vamos orar, falar com o Senhor. Nesse momento, eu gostaria de te convidar
a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, bendito, louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Como é bom, Senhor, estarmos juntos, reunidos, mesmo que de forma virtual, mas com o objetivo de te louvar, com o objetivo de adorar o teu santo nome, de te dar honras, glórias e aleluias nessa noite. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que o nosso louvor seja de lábios puros, sinceros, que agradem a Ti, ó Deus. Que possamos dedicar o melhor que nós temos em louvor e adoração a Ti, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que os momentos que vamos passar aqui, mesmo que de forma virtual, distantes, mas ligados através de Jesus Cristo, sejam momentos maravilhosos e abençoadores em nossas vidas, e que no fim de tudo nós possamos dar glórias e adoração ao teu santo e eterno nome. Muito obrigado por nos proporcionar, ó Deus, mais um momento especial, juntos com os nossos irmãos, na tua presença, louvando e exaltando o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Meu amado, estamos de volta agora para nós louvarmos a Deus. Convido você para se juntar a nós e louvar o nome do Senhor. Agora é momento de louvor, momento de adoração. Você é convidado para estar cantando, louvando juntamente conosco. Vamos cantar, vamos exaltar o nome do Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a
direção. O sol a meliar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, está aqui, Jesus. Está aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Olhando ao leste eu vejo uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito. O momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro do céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande agora já grande, reluz a vitória e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e quem em majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre.
várias tumbas no chão. Eu tento conter a emoção ao rever os irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa e os santos vestidos de luz relembram da cruz o plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E que em majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amor. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pegou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e a seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Descrever a visão de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor, e ouvir o poder de sua voz a dizer. Vim pra buscar, vim resgatar aos meus filhos que tanto amei. Vim pra mudar, transformar esse mundo que um dia criei. Vim construir, vim redimir, terminar com o mal e a meu povo unir. Eu voltei pra sempre. Eu voltei pra sempre. Meu desejo é te louvar e adorar-te, ó Senhor, não somente em palavras, não somente em canções. Teu querer eu vou cumprir, teu caminho vou seguir e aos outros vou levar teu amor, teu amor. Somente a ti vou honrar, meu Senhor. Somente a ti vou cantar em louvor. Que haja poder nesta oração.
afirmar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a Ti a gratidão. Nós vamos para o momento de proclamação da Palavra de Deus. Eu quero convidar você nessa noite para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4, texto da Palavra do Senhor, que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 até o verso de número 4. Na minha Bíblia tem um título: A Vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Texto da Palavra do Senhor. Apenas os primeiros 4 versículos, capítulo 20, 2 Crônicas. Diz assim a Palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente buscar ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, louvado seja o Teu nome, nós te agradecemos pela sua oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra, de meditar nela nesta noite. Pedimos que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Fica conosco, que Teu Espírito nos ilumine para que possamos aprender a Tua Palavra. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós vamos meditar nesse texto de Josafá, texto que está em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 4, acabamos de ler, e queremos meditar na palavra do Senhor antes de nós cercarmos a mesa do Senhor com a ceia do Senhor, um momento muito esperado por nós. Queridos, esse texto fala de um momento difícil na vida de Josafá, né? Josafá estava nessa hora, nesse momento, desse texto que nós acabamos de ler, numa situação muito difícil, porque uma confederação de exército de reis se levantaram contra ele. O rei Josafá, queridos, foi o 4º rei de Judá, o reino do sul, que consistia no território das tribos de Judá e Benjamim. E ele reinou durante 25 anos, aproximadamente de 572 a.C. a 848 a.C. é o período que os historiadores colocam aí, o reinado de Josafá durante 25 anos. Ele era filho do rei Asa e Azuba, sua mãe. Ele foi contemporâneo do rei Acabe e da rainha Jezabel, que eram os governantes do reino do norte, Israel. Nesse período, o povo de Deus estava dividido em 2 reinos, o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. E durante o seu reinado, o reinado de Josafá, houve um grande combate à idolatria. Josafá destruiu os altos, os postes ídolos, quebrou as estátuas, quebrou outros ídolos que os israelitas veneravam. Ele também fez algumas conquistas militares, conquistou Edom. Ele fez algumas reformas, fez reformas militares, fez reformas políticas, fez reformas religiosas. Então, a gente pode dizer que o período do reinado de Josafá foi um período abençoado. Ele foi um bom rei,
mas isso não impediu que ele passasse por situações difíceis, como essa invasão desses povos que se uniram para tentar destruir Josafá e o reino de Judá. Situações difíceis, irmãos, são a realidade inevitável hoje em dia. Todos nós passamos por situações difíceis na nossa vida. E o texto nos mostra alguns ensinos sobre essas situações difíceis que nós precisamos aprender. É por isso que nós queremos meditar nessa noite no seguinte tema: situações difíceis, uma realidade inevitável. Quando nós estamos vivendo nesse mundo, apesar de sermos servos do Senhor, apesar de estarmos fazendo aquilo que é a vontade do Senhor, como estava fazendo o rei Josafá, mas isso tudo não nos impede, de passar por situações e dificuldades. E isso veio na vida de Josafá, mas ele conseguiu superar essa situação difícil, conseguiu obter uma grande vitória, mas para isso ele deu alguns passos, ele deu passos importantes, ele tomou algumas decisões para que a vitória acontecesse para ele e também para o povo de Judá. E nós aprendemos aqui 3 lições com o rei Josafá que podem também nos ajudar quando nós estamos em situações difíceis. Você está passando uma situação difícil, meu irmão? Você está passando por uma situação difícil, minha irmã? Observe agora e aprenda com essas 3 lições na vida desse homem de Deus, desse servo de Deus, o rei Josafá, rei de Judá, que passou por momentos difíceis na sua vida, mas ele conquistou uma grande vitória para o povo de Deus. Quais são então as 3 lições que nós aprendemos com Josafá nesse texto? A primeira lição que nós aprendemos está no verso 1 e no verso 2, é que situações difíceis, eles ocorrem a todos, muitas vezes de modo súbito e imprevisto. A gente, quando observa no verso 1 e 2, diz: depois disso, diz o texto, e depois disto, o quê? Se a gente for olhar um pouco mais atrás, no contexto desse texto, a gente pode ver que nos capítulos anteriores, Josafá está fazendo algumas reformas políticas, reformas religiosas, colocando sacerdotes para ensinar o povo, colocando pessoas para estar ensinando a adorar o Deus de Israel, voltando-se para os deuses de seus pais. Então ele estava fazendo essas reformas políticas, essas reformas religiosas. Então depois disso, diz o texto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja, a guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Geb. Então, meus irmãos, o que a gente observa aqui? A gente observa que, apesar de Josafá estar fazendo aquilo que era para ser feito, apesar de estar fazendo a obra de Deus, aquilo que Deus estava pedindo para ele fazer, ele estava sendo um bom rei, mas mesmo assim se levanta uma grande multidão, como diz o texto, grande multidão vem contra ti, Josafá, da além do mar e da Síria, e já estão pertinho, já estão em Hazazon Tamar. O fato, irmãos, queridos e amados, de Josafá ser um rei, ou o fato de Josafá ser uma pessoa temente a Deus, não o poupou de passar por uma situação difícil. Apesar dele ser um rei, apesar dele ser um servo do Senhor, apesar de estar fazendo a obra do Senhor, sendo obediente ao Senhor, mesmo assim ele não ficou isento de passar por situação difícil na sua vida. Isso quer dizer que todos nós estamos sujeitos às dificuldades e temos que enfrentá-las. Muitas dificuldades, muitas situações difíceis que surgem de maneira totalmente súbita e inesperada, nós não estamos esperando e de repente surge essa situação difícil, essa situação dificultosa. Isso ocorreu com Josafá. Enquanto ele estava fazendo a obra de Deus, enquanto ele estava
fazendo as reformas políticas, religiosas, ou seja, enquanto ele pensava que tudo estava indo bem, eis que surge uma grande dificuldade na sua vida. Uma multidão de povos vem contra ele para lhe fazer guerra. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que eu, você, todos nós estamos sujeitos, muitas vezes de modo imprevisto e súbito, a ocorrerem situações difíceis na sua vida. Às vezes você tem dito: Senhor, por que eu tenho passado essa situação tão difícil na minha vida? Eu sou teu servo, eu sou tua serva, e eu tenho passado por essa situação. Eu quero dizer a você, meu irmão, quero dizer a você, minha irmã, que nós estamos sujeitos a passar por dificuldades. Nós não estamos isentos das dificuldades que esse mundo traz, mas nós estamos sim, no meio dessas dificuldades, nós podemos contar com a ajuda do Senhor e com a ajuda de Deus. O Senhor Jesus, quando orou pelos seus discípulos, ele diz assim: peço ao Senhor, Pai, que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, nós estamos no mundo, estamos suscetíveis a passar por situações difíceis nas nossas vidas. Então, meu irmão, fique sabendo que se você está passando por uma situação difícil, se surgiu alguma coisa inesperada, uma coisa súbita, uma dificuldade, saiba que todos nós estamos sujeitos a passar por essas dificuldades, mas nós não podemos perder a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, nosso Deus. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que situações difíceis nos trazem e nos colocam medo, ou seja, nós sentimos medo. Nós encontramos isso no verso 3, primeira parte do versículo, quando as pessoas dizem: olha, grande multidão vem contra ti e já estão pertinho de En-Gedi, e diz o texto: então Josafá teve medo. Josafá teve medo. Então, situações difíceis acarretam medo na nossa vida, trazem medo. Isso é uma coisa até natural. O medo pode ser canalizado, meu irmão e minha irmã, de duas maneiras diferentes. Ele pode ser canalizado de forma negativa, nos paralisando e nos prejudicando. Nós temos alguns exemplos desse na Bíblia, né? Por exemplo, Elias, diante de Jezabel, está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2 a 3, e Elias viveu nesse período aí também, né, contemporâneo de Josafá. Diz aí o versículo 2 e 3 do capítulo 19, então Jezabel, 1 Reis, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida. Então observe que Elias passou por essa situação difícil, né? Depois de uma grande vitória sobre os 400 profetas de Baal, depois de ele ter assassinado, matado, passado a fio da espada esses profetas de Baal e de Aserá, ele recebe uma ameaça de Jezabel. Ele diz: da mesma forma que você fez com os sacerdotes, eu vou fazer com você. E diz o texto que Elias teve medo e fugiu, correu para salvar a sua vida. E é nesse período que ele passa por um problema de depressão na sua vida. Ele foge, ele fica na caverna. E a gente conhece essa história de Elias, né? Que ele fica dentro da caverna, amedrontado, até que Deus fala com ele e manda ele sair daquela caverna. Então, o medo aqui em Elias foi um medo negativo, que paralisou e prejudicou ele e o seu ministério. Nós temos outro exemplo, que é o exemplo de Pedro. Quando Jesus estava andando sobre as águas, os discípulos ficaram com medo e ele disse: não tenham medo, sou eu. E Pedro disse: é tu, Senhor, manda eu ir. Então Jesus diz: venha. E aí Pedro começa a andar sobre as águas. Esse texto está lá em Mateus capítulo 14, versículo 29 a 30, e diz que Pedro saiu do barco, começou a andar, mas no verso 29 e 30 diz: reparando, porém, Pedro na força do vento, teve medo e começou a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E aí o Senhor salva Pedro, diz: porque você duvidou, porque você teve medo, porque você não teve fé. Então o medo nós podemos reagir de duas formas. Uma dessas formas é reagir de forma negativa,
como reagiu Elias, se enveredando aí na caverna, passando por um momento de tribulação. Ele pede até para morrer, né? Senhor, tira minha vida, só tem eu aqui. Ele passa por um momento de profunda depressão. E Pedro aqui, nesse episódio com Jesus, que olha para o vento, percebe a força do vento, das águas, e ele tem medo e ele começa a afundar. Mas nós podemos usar o medo de forma positiva, quando esse medo nos leva a uma completa dependência de Deus, quando esse medo nos leva a buscar a Deus. Um exemplo clássico nós temos aí do exemplo de Josué, quando Moisés morreu e Deus chamou Josué para que Josué fizesse com que o povo atravessasse o Jordão e conquistasse a terra prometida. Ele teve muito medo. Então Deus fala com Moisés, com Josué, lá no capítulo 1 do livro de Josué, o versículo 9, Deus diz assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, Josué, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então, o medo de Josué, ele usou esse medo de uma forma positiva, a buscar a Deus. E Deus falou com ele, dizendo: olha, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que você andar. Devemos, irmãos, ter coragem para enfrentar os problemas e as situações muito difíceis na nossa vida. Coragem não significa ausência de medo. Coragem é ir em frente, é enfrentar o medo, é fazer o que tem que ser feito, apesar do medo. Então, qual é a segunda lição que nós aprendemos aqui? Que situações difíceis podem acarretar medo, mas nós precisamos usar esse medo de forma positiva, ou seja, nos levando a uma completa dependência de Deus e pedindo a Ele que Ele abençoe a nossa vida e seja conosco e tire de nós todo medo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz assim a Timóteo: os cristãos naquele momento estavam passando por muitas dificuldades, muitas perseguições, muitas situações difíceis, mas Paulo diz a Timóteo, encorajando aquele jovem pastor: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, meu irmão, não temas, e se algum momento na sua vida surgir dificuldade, que nós estamos sujeitos a isso, use esse medo de forma positiva, levando você a uma completa dependência de Deus, dizendo: Senhor, eu não consigo fazer isso sozinho, eu não tenho essas forças, eu tenho medo, mas o Senhor pode me ajudar. E aí Deus vai agir e trabalhar na sua vida. Essa é a terceira lição que nós aprendemos com esse texto aqui, dessa situação difícil que passou o rei Josafá. E a terceira lição que nós aprendemos para terminar essa breve reflexão é que situações difíceis são uma grande oportunidade para nós buscarmos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, que maravilha. Vemos isso no versículo 3, a parte B, e no versículo 4, quando o texto sagrado diz: e se pôs Josafá a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. A situação difícil pela qual estava passando Josafá e o reino de Judá e o povo de Judá levou o povo de Judá a essa grande oportunidade para buscar ao Senhor. Para buscar ao Senhor através do jejum, da oração, do clamor, do pedido de socorro. E diz o texto aqui que de todas as cidades de Judá veio gente para Jerusalém para buscar ao Senhor, para clamar ao Senhor. Então o que é que aprendemos aqui, irmãos? Situações difíceis são uma grande oportunidade para se buscar ao Senhor. Se você está passando, meu irmão, por uma situação difícil, situação dificultosa na sua vida, é momento de você, é oportunidade de você buscar ainda mais ao Senhor, de você se dedicar mais ainda ao Senhor,
de você jejuar, de você buscar a Deus, de você pedir socorro, de você se entregar ao Senhor, porque essas situações difíceis nos levam a buscar a resposta e a solução naquele que pode trazer a resposta para nós, o Senhor. Estão lembrados do texto que nós lemos logo no início do culto, do Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Muitas dessas situações difíceis que passamos, irmãos, podem até mesmo ser permitidas pelo Senhor para que busquemos a Ele mais, para que nos consagremos mais, para que jejuemos mais, para que possamos ler mais a palavra, para que possamos orar mais. É por isso que muitas vezes o Senhor permite que situações difíceis se levantem contra nós, para que a gente possa buscar ao Senhor. E de que forma nós podemos buscar ao Senhor em momentos de situações difíceis e muito difíceis na nossa vida? Ora, meu irmão, Josafá nos dá aqui a receita, Josafá aqui nos dá a lição: oração, jejum, clamor, leitura da palavra de Deus. Isso são as formas, as armas que nós temos quando nós buscamos ao Senhor em momentos difíceis, através da oração, através do jejum, do clamor, da leitura. Que coisa maravilhosa esse versículo 3 e o versículo 4. E se pôs Josafá a buscar o Senhor, ele apregou um jejum em todo Judá. Judá se congregou, olha aí, toda a nação foi conclamada a jejuar, a buscar a Deus, e eles atenderam a esse pedido, né, a essa conclamação, né, essa pregoação desse jejum por parte de Josafá. Se congregou todo Judá para pedir socorro ao Senhor, e de todas as cidades de Judá veio gente para o templo para buscar o Senhor. Portanto, meu irmão, situações difíceis na nossa vida são uma grande oportunidade para se buscar ao Senhor. Que lições nós aprendemos aqui com Josafá nesse texto? Que situações difíceis ocorrem a todas as pessoas, e muitas vezes ela vem de modo que a gente não espera, de modo súbito, de modo imprevisto. Nós aprendemos que situações difíceis trazem medo para a nossa vida, mas nós devemos canalizar esse medo de forma positiva, nos levando a depender completamente de Deus, o nosso Senhor, aquele que está lá no alto, para o qual nós clamamos, nós erguemos os nossos olhos e pedimos socorro, e o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E a terceira lição que aprendemos nesse texto maravilhoso é que situações difíceis, muitas vezes, são situações permitidas pelo Senhor, para que a gente possa buscar mais a Deus, para que a gente possa ter mais intimidade com o Senhor, para que a gente possa estar orando mais, jejuando mais, clamando mais, lendo mais a palavra de Deus, estudando mais a palavra do Senhor e buscando mais a presença de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Se você está passando por alguma dificuldade, e nós vivemos muitas dificuldades nesses últimos dias, nesses últimos meses, essa é uma lição que você tem que aprender. Coloque essa lição que nós aprendemos hoje com Josafá no seu coração e conquiste vitórias e seja ricamente abençoado. E você vai, assim como Josafá, sair vencedor de todas essas dificuldades. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso amado Salvador. Que lições maravilhosas aprendemos com Josafá. A dificuldade vem quando menos esperamos. Muitas vezes elas nos trazem medo, ficamos com medo, mas precisamos usar esse medo de forma positiva, para que a gente possa depender cada vez mais do Senhor, reconhecer que nós não somos nada, que nós não podemos vencer aquela dificuldade, que nós estamos com medo e que precisamos do Senhor. Para nós falarmos, como disse o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei algum, porque tu estás comigo. E também aprendemos com Josafá, situações difíceis muitas vezes são permitidas pelo Senhor, para que eu, você, todos nós, possamos buscar mais ao Senhor, em oração, em clamor,
pedindo socorro em jejum e buscando cada vez mais a presença do Senhor. Fazendo assim, a vitória vai chegar e você vai ser ricamente abençoado. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu santo nome, porque Tu és maravilhoso, és poderoso, és bendito, Tu é aquele que está conosco em todos os momentos e principalmente nas horas de dificuldade, Senhor. Nos lembramos do salmista quando diz que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza nos momentos de tribulação e de angústia. Portanto, ó Deus, se nessa noite os meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que estão ouvindo essa palavra, estejam passando por uma situação difícil, eles possam aprender com esta passagem, aprender essas lições maravilhosas com o rei Josafá e possam ser vitoriosos nessas dificuldades, possam vencer, possam ultrapassar essas dificuldades para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco. Precisamos de Ti na nossa vida. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Daqui a pouquinho nós vamos cercar a mesa do Senhor. Vamos ficar com uma melodia, uma música agora. Nós vamos estar refletindo nessa música e logo depois vamos estar cercando a mesa do Senhor. Horas difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito e o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça pra dar vitória ao filho seu. Deus abre o caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que Ele abre ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Quando a gente entrega tudo ao Senhor e compreende o seu modo de agir, na paciência Ele possui as nossas vidas, mesmo as causas perdidas, Ele tem a solução. Abre o caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que Ele abre ninguém pode fechar.
é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. Ele abre a porta pra você passar, ele faz caminho no meio do mar, e a tempestade ele pode acalmar. Ele é Deus, é Deus. Meus amados irmãos, agora nós estamos de volta para celebrar a ceia do Senhor, né? Cercarmos a mesa do Senhor nesta noite. Ele possa nos abençoar ricamente, que possamos nos alimentar de Cristo Jesus, possamos comer o pão, beber o vinho e assim sermos ricamente abençoados pelo Senhor. Nós convidamos os irmãos para aquele textozinho que a gente já está sempre acostumado a ouvir nas nossas celebrações da ceia, né? Que é as instruções do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, ele diz assim: porque o que recebi do Senhor também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças e repartiu com os discípulos, dizendo: tomem, comam dele todos, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, após a ceia, ele tomou o cálice, rendeu graças, repartiu com os seus discípulos, dizendo: tomem, bebam dele todos, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramada por vós, fazei isto em memória de mim todas as vezes em que comerdes do pão e beberdes este cálice até que eu venha. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, diz a palavra do Senhor. Então, nesse momento, nós vamos orar, pedir a Deus que esteja abençoando esses elementos para que eles possam agora ser usados para a nossa celebração da ceia do Senhor nosso Deus, e também para que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, nossas falhas. Nós já oramos pedindo perdão a Deus, mas vamos examinar a nossa vida mais uma vez, pedir a graça de Deus e assim participar do pão e do vinho. Oremos. Maravilhoso Deus, louvado seja o Teu nome. Nós nesse momento queremos, Senhor, que o Senhor retire do uso comum esses elementos, o pão e o vinho, que aqui estão agora, Senhor, que vão ser utilizados, ó Pai, para esse momento especial de celebração da ceia do Senhor nosso Deus. Fica conosco, derrama a Tua graça sobre nós, perdoa os nossos pecados, que nós possamos estar sendo dignos de participar deste momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. De acordo com Paulo, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele pegou o pão, ele pronunciou a bênção. Bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo, que fazes brotar o pão da terra. Então ele repartiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam dele todos, é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tomai, comei dele todos, diz o Senhor, isto é o meu corpo. Semelhantemente, após
a ceia, o Senhor tomou o cálice e pronunciou a bênção. Bendito sejas tu, Senhor, Rei do universo, que faz brotar da terra o fruto da videira. Ele reparte com os discípulos, dizendo: tomem, bebam dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Fazei isto em memória de mim. Tomai e bebei dele todos, diz o Senhor, isto é o meu sangue. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa grande oportunidade que temos de cercar a tua mesa e de, ó Deus, mais uma vez comungar, de, ó Deus, mais uma vez participar do pão e do vinho, nos alimentarmos espiritualmente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoa-nos nesta noite. Nós te pedimos que abençoe todos os teus servos que participaram desse momento, que a tua graça seja abundante e que, ó Deus, o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, estamos chegando ao final do nosso culto nessa noite. Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Foi uma bênção ter participado da ceia do Senhor com os queridos e amados irmãos. Nós ficamos muito alegres quando nós participamos da ceia. Esse é um momento especial. Todo primeiro domingo de cada mês nós estamos aqui nos reunindo, mas agora de maneira virtual, né? Porque nós não estamos mais de maneira presencial na nossa igreja, mas nós estamos de maneira virtual aqui, unidos no mesmo Espírito e participando da ceia do Senhor. Que Deus esteja lhe abençoando ricamente, que esse culto tenha abençoado ricamente a sua vida, tenha feito você se aproximar um pouco mais de Deus. Amém? Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Pedimos aos irmãos que estejam trazendo os seus dízimos, as suas ofertas para a casa do Senhor, que nós possamos ser fiéis ao Senhor nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. A nossa igreja está fechada, mas nós temos os compromissos que precisam ser saudados e nós contamos com a generosidade, com a fidelidade de cada irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe ricamente a sua vida, meu irmão. Deus abençoe ricamente a sua vida, minha irmã. Receba, pois, a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, comunhão, consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo, nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção. O amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo, nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção.
da gente sejam fartos em nosso coração. Cada dia estejam presentes. Deus triuno, eis a nossa oração. Deus triuno, eis a nossa oração.